E hoje nós vamos começar a ver um livro que se chama Justiça Divina. Justiça Divina. Em Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, em 1962, pela Federação Espírita Brasileira, apresenta reflexões sobre o céu e o inferno, obra da codificação espírita organizada por Allan Kardec em 1865. Buscando demonstrar a misericórdia divina, sempre presente na trajetória da humanidade. O autor espiritual mostra, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, complexas questões filosóficas e religiosas, divididas em 82 capítulos, onde destacamos o título Caídos. Então nós vamos lá no primeiro parágrafo. Então esse livro é de 1962 e ele vai trazer comentários sobre uma obra da codificação que se chama O Céu e o Inferno. Nós aprendemos, a grande maioria, oriundo de igreja católica, nós aprendemos que existe um céu, existe um inferno, existe um purgatório e existe ainda uma outra situação que se chama limbo. Estudamos isso nos catecismos lá da igreja católica. E aí Kardec vai nos contar como é que é a vida no plano espiritual. E no resumo, ele vai nos dizer que não existem penas eternas. Então esse céu, esse inferno de penas eternas, ele não existe. Inferno de penas eternas não existe. Céu de contemplação também não. É isso que está nos dizendo a codificação da doutrina espírita. Existe uma situação que no termo do catolicismo chama-se purgatório e que nós entendemos, aprendemos, fomos orientados que se chamam zonas umbralinas. Essas zonas umbralinas, elas têm diferentes categorias, não é tudo igual não. Tem umbral superior, umbral médio, umbral inferior. Então é isso que vai nos contar esse livro que se chama Céu e Inferno. Então as pessoas que quiserem saber mais sobre esse assunto, porque aqui a gente faz um apanhado muito ligeiro, se fôssemos desdobrar as obras de Kardec, tem 2 anos que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, ali na sala de estudo das 7 horas, e até hoje nós não chegamos nem sequer na metade do livro, e passando só mesmo abordagens mais ligeiras. Cada título desse, cada capítulo da obra de Kardec merece estudo assim para muitas e muitas encarnações. Daí a importância da gente ter o propósito, a perseverança de estarmos sempre estudando, porque senão a gente não vai ter entendimento sobre esse trabalho realizado pela codificação da doutrina espírita e desdobrada por Francisco Cândido Xavier. Então ele está falando, buscando demonstrar a misericórdia divina nesse livro que se chama Céu e Inferno, porque Deus é misericórdia, sempre presente na trajetória da humanidade. Então isso é importantíssimo que a gente ressalte, misericórdia sempre presente na história da humanidade. As nossas aflições, as nossas dificuldades fazem parte de um processo de evolução e, sobretudo, de uma lei de ação e reação. E podemos ter certeza que essa reação ela é sempre atenuada. Quer dizer, nós cometemos um delito grave, cometemos uma falta grave, a espiritualidade amiga espera que tenhamos as condições para quitar aquele débito. É mais ou menos assim, a gente vai lá no armazém, faz uma dívida, aí a gente chega para o dono do armazém e fala assim, estou devendo, mas eu não posso pagar, você divide para mim? É melhor dividir do que não receber. E ele fala assim, então divido. Então ele vai dividir e a gente vai pagar de acordo com as nossas condições. Ou às vezes a gente fala para ele, para o dono do armazém, olha, agora nesse momento eu não dou conta, mas se você me esperar 1 mês, eu venho aqui e quito a dívida. Quer dizer, se as pessoas credoras e devedoras aqui do planeta Terra, nas nossas imperfeições, damos conta de negociar uma dívida, imaginemos o Banco da Misericórdia Divina, que é muito mais, é misericordioso mesmo, é sabedoria suprema, justiça máxima, então ele também nos dá as oportunidades. Daí a importância de entendermos a lei da reencarnação, os propósitos da reencarnação, de evoluirmos até atingirmos a angelitude. E nesse livro, então, nós vimos aqui que ele tem 82 capítulos, e nós destacamos uma das
das mensagens trazidas, que é exatamente a mensagem que fala caídos, porque caídos somos todos nós, né? A gente cai, levanta, uns arrastam, outros levantam mais depressa, e o importante é que a gente levanta, não importa quantos tomos, se a gente conseguir levantar, a gente já está fazendo, já estamos no lucro, né? Vamos lá, os caídos então. Caídos. Reunião pública de 17/2/61. Primeira parte. Capítulo 7, item 10. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Acessa as lentes do Espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no agudo do sofrimento. Há os que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Há os que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos a própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão e sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agrave assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Então vamos lá as nossas considerações a respeito, né? Alguém já quer iniciar aí? Então ele está já nos chamando a atenção que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós resvalamos, nós equivocamos e nós caímos, né? E aí ele começa, aproxima-te dos caídos para ajudar. Aí já fez uma diferença, né? Porque a gente aproxima para apontar o dedo. Você não podia ter feito isso. Desse jeito não foi bom. Você tinha que ter feito dessa maneira. É a tal história assim que a gente sempre fala da ideia, né? A gente tem ideia boa, às vezes a gente não dá conta de colocar a ideia em prática, mas ideia boa eu imagino que todo mundo tem, né? Todo mundo quer ser santo e às vezes não consegue ainda realizar esse objetivo. Então é a gente aproximar dos caídos para ajudar. E uma maneira muito boa de ajudá-los é incentivá-los à casa espírita, porque aqui quando a gente realiza o trabalho da caridade material, nós recebemos a atenção da espiritualidade amiga, que nos ajuda, e também recebemos a proteção dos espíritos equivocados que estão próximos de nós, porque todos nós podemos ter certeza, temos um anjo que nos abençoa, mas também temos muitos e muitos espíritos equivocados que estão próximos de nós. Então aquela ideia inferior, aquela ideia de vingança, de mágoa, de ressentimento, de melindre que a gente tem, pode ter certeza que não foi mentor que incutiu na nossa cabeça. É nossa mesmo, e aí a gente atrai os espíritos com esses sentimentos. E no segundo parágrafo, assenta as lentes do espírito e sustentará os que jazem prostrados, embora garanta o corpo em condição vertical e de maneira
a maneira de torre inútil. Quantas e quantas pessoas que realizam alguma atitude e que elas se comprometem a família por toda uma encarnação. Lembro uma vez de um crime que houve aqui em Goiânia, 2 famílias muito tradicionais, 2 jovens, e um jovem acabou tirando a vida do outro num bar, e foi uma coisa muito, muito triste, comoveu muita cidade, porque eram famílias de pessoas muito conhecidas. E aí a tia do que havia falecido estava sendo entrevistada, porque foi uma comoção, a cidade, televisão e tal. E ela então deu uma resposta que a gente fica imaginando que deve ser uma pessoa bastante cristã. Porque ela disse assim: eu não sei se eu tenho mais pena do meu sobrinho que está morto, ou se tenho pena daquele que tirou a sua vida. Porque tem situações que a gente olha para aquele que cometeu determinados equívocos na vida e a gente imagina, nessa encarnação, por mais misericórdia que exista, não terá paz, não terá sossego, não terá a própria consciência da pessoa, está maculada para aquela encarnação e provavelmente para outras também. Então temos visto muitos e muitos crimes aí, e não somente crimes de homicídio, mas outros tantos que estão sendo veiculados pelas redes sociais e que nos traz muita indignação, e aqueles todos que os cometeram são pessoas dignas de muita pena, de muita compaixão mesmo, porque complicaram para essa encarnação, a das suas famílias e às vezes até para outras também. Então, entretanto, é preciso compreender para discernir. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria às trevas. E também a gente vê todo dia isso, né? Pessoas que em nome do amor cometem muitos e muitos equívocos. E é aquele que às vezes até tira a vida de alguém num amor egoístico, mas também existem outras situações, quer dizer, famílias cujos pais não dão limites aos seus filhos por excesso de amor. E a vida toda vai ser uma limitação só. Então, se a gente não dá limite para as crianças, e nós temos falado também muito sobre isso, o primeiro não que ele receber, e receberá muitos, primeiro não que ele receber, ele bate no professor, ele assassina a namorada, ele mata o colega. Então, quer dizer, há necessidade, o não é pedagógico, há necessidade que a gente realmente, em nome do amor da família, dos filhos, a gente coloque limites e muitas orações. Aos que caíram auxiliando por reconhecerem que a caridade real pede apoio e renúncia. Até para fazer a caridade, a gente, no caso da caridade material, há necessidade que a gente tenha um certo discernimento. Isso a Federação Espírita Brasileira sempre nos alerta, porque de repente você está estimulando a pessoa a não realizar nenhuma atividade. Você está estimulando aquela pessoa ao ócio mesmo. É aquela situação que todo mês ela vai receber uma cesta, um vale, uma coisa ou outra. Ela não tem, já não está muito animada para trabalhar, aí nós vamos estar estimulando o ócio. E é muito mais importante que a gente estimule as pessoas ao crescimento, tanto intelectual quanto ao crescimento material. Aos que caíram auxiliando por desconhecer que a caridade real pede apoio e renúncia, isso, né? Aos que caíram nos duros freios do orgulho, mas esse aqui tem demais da conta, né? Imaginando-se mais puros e mais nobres do que os seus irmãos. Isso aí a gente vê muito mesmo. Porque as pessoas se julgam melhores que as demais. Então, determinadas situações elas não podem se comprometer, determinadas tarefas elas não podem fazer. E isso aí é alguma coisa. Por isso é que a gente está sempre pedindo, em todas as nossas orações, para aquelas pessoas envolvidas na drogadição, na depressão, na obsessão e nos vícios morais. O vício moral é o orgulho, é o egoísmo, a vaidade, a indolência e por aí vai. Então essas pessoas também, nós precisamos ajudá-las. Os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria senda. A gente imagina que paixão delinquente é assim, a drogadição, e é mesmo.
são os vícios de ordem lícita, quer dizer, no caso, o vício de ordem lícita é o fumo, o tabaco e a bebida, porque paga imposto, por isso que ele é lícito, e é mesmo. Mas existem outros tantos vícios, tantos outros atos delinquentes que as pessoas praticam e que a gente fica imaginando, será que isso está certo dessa maneira? Todo o excesso, toda a situação que excedemos é algo que precisa ser cerceado, precisamos de observar se não estamos passando do limite. Aos que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida. Nós temos falado também bastante a respeito dessas questões de perdão, que estamos sendo solicitados por várias casas espíritas para falar sobre esse tema. Perdão deve ter um motivo para estarmos tão preocupados, os dirigentes de casas espíritas estão preocupados com relação à questão do perdão. Mas aquele que não perdoa, primeiro ele agrava a sua situação espiritual e depois ele agrava também a sua situação física, porque ele vai ficando ressentido, magoado. Lembro de uma conhecida nossa, que certa feita ela foi avisar o guia espiritual dela, aquela pessoa que está sempre consultando o guia, foi consultar o guia espiritual que avisar, nem foi dar uma satisfação, que ela ia separar do marido porque o casamento estava muito difícil, estava muito complicado, e o guia disse a ela: não faz isso não, continua mais um pouquinho, tem muito tempo que vocês estão juntos. E ela debateu e disse que separava mesmo e tal. E a hora que o guia viu que ela já não tinha outra alternativa, ele disse a ela assim: vocês estão juntos desde o Império Romano. O Império Romano tem mais de 1500 anos que ele caiu, e eles estavam juntos desde essa época. Aí ela falou assim: por isso é que eu vou separar mesmo, porque se nós estamos juntos tem 1500 anos e ele continua fazendo essas mesmas coisas, vou separar mesmo. Não teve nada que a demovesse da ideia de separar. Chegou em casa, avisou o marido e ele foi embora, muito, muito magoado, ressentido, tanto que podia estar ressentido. E ele dizia para as pessoas que ele era um bom marido, sempre presente, um bom pai, um bom cidadão. Ele achou que não merecia aquela situação e não colocou realmente sentimento de compreensão e de perdão nas suas ações. Foi embora. 6 meses se passaram e ele volta pedindo misericórdia para que ela cuidasse dele. Ele estava com câncer, ele era um médico, estava com câncer e tinha muito pouco tempo de vida. Ela se lembrou da conversa do guia, que faltava muito pouco tempo para eles encerrarem aquela demanda, e ela o acolhe em casa e realmente cuida dele até o final. Está comprovado cientificamente que muitas e muitas enfermidades, sobretudo alguns tipos de câncer, que são ocasionados, doutora Marta, que tem mais condições de falar do que eu, muitas e muitas condições de câncer são exatamente pela mágoa, pelo sentimento, pela tristeza do coração, sem contarmos também as questões de ordem mental, porque a pessoa desequilibra, ela atrai espíritos desequilibrados e eles são organizados. Querem ver as exemplificações de desequilíbrios que trouxeram grandes complicações às vidas das pessoas? Leiam a obra de André Luiz. Leiam Libertação, leiam Missionários da Luz, leiam Ação e Reação, No Mundo Maior, leiam as obras de André Luiz para a gente ter Sexo e Destino, para a gente ter uma avaliação mais precisa da importância de colocarmos o perdão nas nossas atitudes. Por isso é que Jesus pediu tanto, em todos os momentos ele estava falando sobre o perdão. Há ainda aqueles que caíram na miséria da usura, como se pudesse comer o dinheiro que acumularam chorando. Isso aí também é um grande desequilíbrio, tanto gastar demais o pródigo, como gastar de menos. Quer dizer, tudo isso é desequilíbrio. Na obra de André Luiz também a gente vai ver essa situação. O próprio avô,
dele, do André Luiz, que era uma pessoa que gostava muito de dinheiro, muito arraigado às condições de ordem material, ele é encontrado no plano espiritual contando porções de barro como se fossem metais preciosos, como se fossem ouro, como se fosse dinheiro. Muitas e muitas histórias trazidas pela literatura espírita, nos alertando para as questões relacionadas à usura. Uma das obras de André Luiz vai nos falar sobre a família do Antônio Olímpio. Essa família do Antônio Olímpio, que houve mortes por conta de patrimônio, de bens materiais, de cerca de fazenda, de pedaço de terra, de mais uma cabeça de boi e por aí vai. Então, nesse livro que está contando a história do Antônio Olímpio, quando eles chegam ao plano espiritual, um deles vai a uma escola de vingadores no plano espiritual e contrata 25 vingadores, coloca 25 espíritos desequilibrados dentro da fazenda para que o filho do Antônio Olímpio, o sucessor, não gastasse nada da fazenda, porque a proposta era ele reencarnar para usufruir dos bens que ele havia adquirido e que foi, no entendimento dele, ele foi preterido. Então, para que a gente observe, sim, a importância de sermos menos usurários. E a gente vê isso até dentro da própria condição do movimento espírita, a luta das casas espíritas para ter um certo equilíbrio, ter uma certa independência financeira. Nós recebemos mensagem essa semana de alguns companheiros nossos que estão em viagem pelo interior do estado, centros espíritas que não tem telhado mais, caiu mesmo, não tem telhado. E aí a hora que faz uma campanha, é R$20, é R$30, muitos têm dificuldades e não é porque não tem, é porque tem dificuldade mesmo de fazer alguma ação de doação, algum sentido assim, para que a casa espírita tenha certa dignidade, porque as casas espíritas precisam de ter dignidade para funcionar, porque isso está no próprio princípio, no próprio conceito da doutrina espírita. Divaldo uma vez perguntava por que ele se apresenta tão bem, tanto fisicamente quanto com relação ao vocabulário, né, tão escorreito, e ele disse, porque eu estou apresentando a doutrina espírita, e a doutrina espírita merece e precisa ser bem apresentada. Então a casa espírita não pode ter luxo, mas ela tem que ter conforto, ela precisa estar organizada, precisa estar limpa, precisa estar bonita, porque os espíritos gostam de coisas bonitas. Podem observar os espíritos mentores, os espíritos mais evoluídos, podem observar, chegou no nosso lar, está tudo bonito, chegou lá no Mensageiros, no Missionários da Luz, qualquer lugar que for, no plano espiritual que tem espíritos mais preparados, é tudo bonito. Lembro uma vez de uma palestra que a gente ouviu na Comunhão Espírita de Brasília, e a palestrante dizia assim, espírito equivocado, espírito sombrio, eles gostam de casa suja, pia cheia de louça, cama desarrumada, janela fechada, cadeira para cima, lixo na porta da casa, banheiro que não arrumou. Então fica aí a dica, não sou eu, é uma amiga nossa lá de Brasília que dá a receita. Eles gostam de coisas desorganizadas. Chega em casa, põe tudo bonitinho, passa um perfuminho na casa para atrair os espíritos. Lembro que há muitos anos nós conversando com uma entidade espiritual e ela nos disse assim, quanto tempo faz que você não compra uma flor para colocar na sua casa? E nós baixamos a cabeça, porque nós nunca tínhamos nos preocupado em sair para comprar uma flor para colocar em casa. Ganhava a flor, colocava, mas comprar nunca tinha preocupado. Os que frequentam lá em casa sabem, sempre tem uma bandeja cheia de flor. Compra baratinho, R$2, R$3, por aí assim no supermercado, e estão as flores lá, porque a hora que você chega com essas flores, você já chega dizendo, isso aqui é para os espíritos. Isso aqui é para minha mãe, que já está no plano espiritual, isso aqui é para o Dr. Bezerra de Menezes, uma singela homenagem que a gente pode fazer a eles. Então, a florzinha dentro de casa é sempre uma coisa muito agradável aos nossos olhos e também aos olhos dos amigos espirituais. Hoje pode-se estender os braços e levantar os que desfalecem. Nós já podemos fazer isso mesmo, porque nós já temos um bom conhecimento de doutrina espírita.
ou pelo menos deveríamos ter, né? Primeiramente a gente tem que se iluminar para depois iluminar os outros. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada e, embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe onde realmente vai cair. Realmente nós não temos essa prerrogativa de entender, por isso é que Jesus disse da importância do vigiar e orar para não cair em tentação. Então, no comentário que nós queríamos fazer a respeito desse livro, Céu e Inferno, está concluído, muito rápido, e aí a gente vai passar para o livro que se chama A Gênese. A Gênese. O livro trata da jornada que todos fazemos a caminho da luz. Traz informações desde o início da formação do planeta Terra, passando pelas civilizações que o mundo já abrigou, culminando nas promessas de um mundo melhor. Como é bastante coisa, vamos comentar o livro por partes. Então, esse livro aí está falando da criação do planeta e nós vamos ver também no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, também comentando sobre a importância desse livro. O espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, também recebe a atenção de Emmanuel para a publicação de suas obras, cujos maiores destaques estão no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova. A obra de André Luiz contempla em grande parte o aspecto científico da doutrina. Então, nós vimos aqui a Gênese, que passamos muito por cima, falando que vamos comentar depois com a evolução dos nossos estudos, nós vamos trazer novamente as considerações sobre a Gênese, mas nesse livro tem inclusive mensagem de Camille Flammarion, que ele recebeu, e assinadas por Galileu Galilei, quer dizer, um aspecto bastante científico da doutrina. E vamos aqui na sequência, só apresentando mesmo, Humberto de Campos, o Irmão X, também recebe a atenção do Emmanuel, porque todas as obras que foram psicografadas pelo Chico, elas passaram pela supervisão do Emmanuel. Nada saiu sem que ele observasse, sem que ele visse. Tudo passou pela supervisão dele. Aqui em Goiás aconteceu um fato, e quem nos relata isso, nos relatou foi o Dr. Weimar, ex-presidente da Federação Espírita. Ele disse que o Chico recebeu uma mensagem de Americano do Brasil. O Americano do Brasil foi uma das grandes inteligências que Goiás teve e tem, inclusive, obra dele no Parnaso de Além-Túmulo. E recebeu a mensagem psicografada, o Dr. Weimar estava datilografando, de repente veio uma terceira pessoa e disse assim, o Chico está falando que é para trocar essa vírgula daqui para lá. Aí ele falou, mas está escrito dessa maneira aqui nesse papel. E ele falou assim, e voltou, falou, Chico, está falando que a vírgula está no lugar certo. E ele falou assim, fala para ele trocar a vírgula, porque quem está falando para trocar a vírgula não sou eu, não, é o Emmanuel. Então, quer dizer, um detalhe, quer dizer, vírgula, se colocar no lugar errado, pode dar um grande problema mesmo. Mas um detalhe que passaria desapercebido por muitos, e o Emmanuel está lá firme para supervisionar, para que nada saísse que não fosse de acordo com a orientação da própria codificação da doutrina espírita. Então, ele também está supervisionando a obra de Irmão X, o Humberto de Campos, é o mesmo espírito, foi por uma questão judicial que mudou o nome. As obras de André Luiz, que também a gente vai ver que está contemplando a parte científica da doutrina espírita. Em 1981 e 82, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome seguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda Paz Chico Xavier. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado da sociedade. Então, nós temos aqui algumas premiações. Em 81 e 82, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, que é uma grande premiação. Ele teve 2 milhões de assinaturas no Brasil.
e ele, quem recebeu o prêmio, ele foi indicado, mas ele não recebeu o prêmio, que quem recebeu o prêmio foi o Alto Comissariado das Nações Unidas, quer dizer, muito merecido também para a paz. Evidentemente que é o prêmio da paz, né? E em 1999, a Comenda Chico Xavier foi instituída em Minas Gerais, porque todos nós sabemos, ele era mineiro, né? Em 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC. Rede Globo Minas, anos 2000, fez uma eleição para escolher o mineiro mais famoso do século XX. Foram selecionadas 10 personalidades de fama internacional. Apurados os mais de 2,5 milhões de votos, o resultado foi pela ordem: Chico Xavier, Santos Dumont, Pelé, Betinho, Carlos Drummond de Andrade, Ari Barroso, Juscelino Kubitschek, Carlos Chagas, Guimarães Rosa, Sobral Pinto. O humilde médium da pequena Pedro Leopoldo foi o escolhido. Ficou na frente de inventores, cientistas, escritores, políticos e atletas, figuras mundialmente famosas. Em 2000, né, no ano de 2000, teve essa Rede Globo Minas, fez essa eleição para escolher o mineiro mais famoso do século XX. E nós estamos vendo os nomes aí: Santos Dumont, Pelé, Betinho, Drummond de Andrade, Ari Barroso, Juscelino Kubitschek, Carlos Chagas, Guimarães Rosa e Sobral Pinto. Ele foi eleito o mineiro mais famoso do século XX. O maior brasileiro de todos os tempos foi exibido pelo SBT, lançado no dia 11 de julho de 2012 e apresentado em 12 edições pelo jornalista Carlos Nascimento. O objetivo do programa foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. O vencedor indicado como o maior brasileiro de todos os tempos, na final de 3 de outubro de 2012, foi Chico Xavier, com 71,4% dos votos, vencendo Santos Dumont e Princesa Isabel, que também disputaram a final do programa. Esse aí foi um fato muito interessante, porque o nome dele não constava. Constavam outros nomes, mas o dele não. E para surpresa de todos, a hora que abriram as sugestões, ele ficou com 71,4% dos votos, vencendo Santos Dumont e vencendo a Princesa Isabel. Então, o maior brasileiro de todos os tempos, nós temos a grande honra de reconhecer em Francisco Cândido Xavier, aquele lá de Minas Gerais, simples, com pouco estudo, mas grandes e grandes virtudes. Pouco estudo nessa encarnação, porque nas para trás ele tem muito, muito estudo mesmo. É grande brasileiro de todos os tempos. Nasceu em 2 de abril de 1910 e desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Trabalhou pela difusão do amor e da paz. Esta uma questão de escolha e será o nosso inexorável futuro. Por isso, mais uma vez, Emmanuel ensina como será o futuro. Somente essa mensagem aqui a gente está encerrando. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus
terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino. Essa então é a orientação que o Emmanuel está nos dando sobre o futuro. Quer dizer, enquanto tudo isso não acontecer, nós não teremos mundo de regeneração. O mundo de regeneração só estarão os regenerados. Enquanto tiver máquinas vomitando chamas para incêndio e para a morte, tiro, bala, fuzil, canhão, por aí vai, o ódio, as baionetas, a justiça que deverá ser feita com amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Enquanto isso não acontecer, nós não teremos ainda o mundo de regeneração. Depende de cada um começar em si o seu próprio mundo de regeneração, para que tenhamos as condições de multiplicar. A gente não regenera o outro, a gente regenera a si mesmo. Que Jesus nos abençoe e muita paz.